Iniciamos o segundo bloco no programa do Fato aqui na TV Beltrão, conversando com o ambientalista Nelson Morgan. Estamos falando, claro, sobre o impacto ambiental. Nelson, no bloco anterior nós falamos aqui sobre a questão do Japão Tsunami, que atingiu aí 8,9 graus na escala Richter, a velocidade que se deu das ondas ficou em torno, aí, segundo especialistas, falam de 700 km a 800 por hora a velocidade das ondas. Me conta para nós aqui, como pode isso acontecer e da onde vem toda essa força, essa velocidade dessas ondas, Nelson? Bom, o que a gente tem visto pela imprensa e o que a gente se sabe, né, nesse choque ou movimentação das placas tectônicas, eu tenho dado sempre o exemplo do bola de futebol. É o planeta como se fosse uma bola de futebol e todos os seus gomos, só que, claro, no planeta não são tão regulares como é de uma bola. A partir do momento que eles se chocam, que eles se movimentam, existe um deslocamento do fundo das placas, do fundo do mar, digamos assim, né? Então, no momento que ela passa por baixo, ela forma um vazio. No formar esse vazio, automaticamente a água vai descer. Essa região, digamos, na minha direita, que desce, dá espaço para que a água da esquerda ela ocupe esse vazio que ela permitiu. E o interessante é isso, né? Que a maioria das pessoas pensa que as ondas já saem gigantes do ponto onde houve, né, o epicentro do terremoto. Não, na verdade são, pelo que se viu aí, 20 a 30 centímetros apenas de altura que elas se deslocam em alto mar. E o problema é quando elas vão chegando próximo à praia, onde elas vão subindo. Exatamente, elas vão subindo e como o fundo do mar não dá a mesma capacidade de volume de armazenamento de água, ele diminui a água, automaticamente ela tende a subir. Que nós vimos no Japão agora, que tinha algumas regiões que eles já são, digamos assim, é quase que uma coisa, faz parte da cultura deles, né? Se esconder aí dos problemas de terremotos e os problemas das ondas gigantes, hoje chamadas de tsunamis. Eles tinham lá barreiras com 10 metros aproximadamente de altura e essas barreiras eram suficientes. E dessa vez, né, simplesmente não resolveu o problema. Agora, Nelson, a nossa região, o Brasil, é considerado uma região assim sólida, uma região estável, que nós não temos nenhuma emenda, nenhuma junção de placas aqui próximo ao nosso país, ao nosso Brasil. Mas aqui na região sudoeste do Paraná, no Paraná, Rio Grande do Sul, como disse o Madruga já no início, Rio de Janeiro, nós estamos tendo uma alteração climática muito grande, muito instável. Agricultores, pessoas que têm aí 60, 70, 80 anos hoje, e testemunham que no tempo que eles agricultavam, o clima era completamente diferente do que hoje. Tínhamos as 4 estações do ano. Definidas. O que aconteceu na nossa região, o que nós fizemos de errado para que essas alterações climáticas aqui, e essa questão de ou falta de chuva ou excesso de chuva, possam estar provocando todas essas transformações? Eu só queria voltar um pouco atrás, né, Celeste, nessa questão das placas tectônicas, né, e o risco de terremotos. Né? Só lembrando que, nós falamos aqui no programa anterior, né, que nós tivemos aqui em Cascavel, agora há 3 anos atrás, né, tivemos problema de tremor. Nós tivemos Rio Grande do Norte, né, Ceará, aquela região do Nordeste brasileiro, onde também por mais de um mês, né, se sucederam praticamente que todos os dias tremores de terra, pequenos, mas tiveram. E não esquecendo que para nós irmos em linha reta daqui, por exemplo, ao Chile, não é tão longe assim como se pensa, certo? E a emenda das placas tectônicas, uma delas, você deve ter observado, passa lá pela África, né, e passa aqui pela Cordilheira dos Andes. Então nós estamos bastante numa lateral, nós podemos dizer assim. E o que está acontecendo hoje na orla marítima brasileira é extremamente preocupante e visível a alteração. Eu conheço razoavelmente bem, digamos assim, do litoral sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, praticamente todo o litoral. E o que a gente observa a cada ano que se frequenta, que se vê, é que os muros que existiam não existem mais, já foram absorvidos, o asfalto foi absorvido, aquelas construções, quiosques, bares, restaurantes, né, estão sendo retirados, que o mar está avançando, mesmo tendo tsunamis. Então a gente fica se perguntando se nós tivermos, o que é que vai acontecer. Mas voltando mais à tua questão, da questão da mudança climática. Então eu vejo assim, que claro que o que está acontecendo aqui na região não é fruto exclusivo do que nós fizemos aqui na região, correto? É resultado de um conjunto de atividades do homem no planeta, como eu falava anteriormente, que jamais na história conhecida desse planeta fomos tantos e ocupamos tantos espaços e dilapidamos tanto os recursos naturais.
Agora, o que eu vejo aqui, essencialmente, quando se fez um documentário aí na década de 70 sobre o desmatamento da Amazônia, The Decade of Destruction, feito pelo Movimento Ecológico Brasileiro, quando foi apresentado no Congresso Norte-Americano e na Comunidade Econômica Europeia, onde foram barrados grandes volumes de recursos para o desmatamento da Amazônia, onde se colocava muito bem claro isso, que basicamente o desmatamento, que é o termostato do planeta, né, o que as coisas, a classe dominante hoje, tecnocrática, não entende, que ela é necessária, certo? Assim como no veículo você tem na mangueira do radiador, voltando ao exemplo dos veículos, uma válvula chamada válvula termostática, que ela controla a temperatura da água, ela libera para mais água, o seu motor aquece demais, se ele resfria no período de inverno, ela regula com menos entrada de ar, faz esse controle para o motor ter uma temperatura constante de funcionamento. O planeta também é assim. Então, as florestas, se você parar para observar, elas funcionam da seguinte maneira: não só pela evapotranspiração que ocorre na superfície das florestas, né, e das superfícies líquidas, que dá o resfriamento da atmosfera, mas você tem um volume descomunal de água nos continentes. Nós sabemos que as árvores contêm em torno de 70% a 90% de água no seu conteúdo. Então, se você pegar uma floresta amazônica, ela é um mar em forma de árvores. As nossas matas de araucária aqui na região, a nossa floresta branca, como se chama aqui, a Mata Atlântica típica, elas não deixam de ser um mar na forma de árvores, correto? Então, esse volume de árvores, esse volume de água que elas liberam, é que dava essa condição, né, de a temperatura mudar lentamente, né, aquecer lentamente e resfriar lentamente nas 4 estações do ano, correto? Ou mesmo durante o dia. Hoje você amanhece com frio, 9 horas esquenta, 12 horas esfria de novo, final da tarde aquece de novo. Então, por quê? Não existe mais esse termostato, essa regulagem, né, do planeta através das árvores somente. E o outro fator é o quê? É essa grande emissão de gases, né, para a atmosfera, essa grande emissão de calores. Some toda a energia que é liberada pelos motores dos veículos. Não vamos falar só do cano de escape, do gás carbônico, certo? Monóxido de carbono também. Mas vamos falar da temperatura liberada pelos motores. Some todos os motores, todas essas máquinas, todas essas indústrias, para ver o calor que é produzido. Só para ter uma ideia, né? Só uma cidade como Beltrão, que é uma cidade pequena, vamos considerar assim, a nível de Paraná, a nível de Brasil, de planeta, menos ainda, nós temos 40 mil veículos emitindo aí monóxido de carbono diariamente. Sim. E aí se vê aí uma ala, digamos, da defensora da tecnologia, alegando que o problema é o estrume dos animais, que o problema é apenas a Amazônia, coisa assim. Estamos tapando o sol com a peneira, no meu entendimento. É uma soma, mas um dos fatores muito importantes do meu entendimento é a questão automotiva. Com certeza, no meu entendimento, que vem causando esse problema. Precisa ser melhor estudado e planejado. Chegamos ao final do nosso segundo bloco e voltamos logo em seguida. Estamos falando com o engenheiro agrônomo e ambientalista Nelson Morgan.